Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração nesta noite, aonde quer que você se encontre. É um prazer enorme para nós podermos compartilharmos da palavra do Senhor. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. A gente vai estar lendo o capítulo 5, o versículo 1 até o versículo 11. É um texto bem conhecido, denominado como a pesca maravilhosa. Jesus vai nos trazer alguns ensinamentos a respeito desse encontro dele com Pedro, João e Tiago, seu irmão. A gente vai poder trazer a gente vai poder aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, a gente vai estar lendo até o versículo de número 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Então, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco a multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista dessa pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Quando a gente começa a olhar para esse texto, a gente tira alguns aprendizados muito importantes. Primeiramente, quando ele fala sobre o lago de Genezaré, e a gente ouve falar em lago de Genezaré, mar da Galileia, mar de Tiberíades, é tudo o mesmo local, são nomes diferentes dados à mesma região, e era um grande lago com aproximadamente 120 a 200 metros de profundidade, abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e em volta desse lago ficavam diversas comunidades, diversas cidades, e cada uma delas havia aproximadamente 15 mil pessoas, 15 mil habitantes, ou seja, era uma grande fonte de sustento esse lago. E Pedro, como sendo o empresário da pesca, sócios de Tiago e João, fazia dali o seu sustento, tirava dali o seu sustento. Jesus nos ensina que primeiramente Jesus nos ensina que para pregar a palavra, não é preciso termos um local apropriado, não é preciso termos uma igreja bem adornada, um púlpito bem preparado para isso. Jesus usa a beira do lago, como seu auditório, e o barco de Simão Pedro como sendo o seu púlpito. Ele faz daquele local um local apropriado para pregar a palavra. Diz o versículo 1: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu um dos barcos à praia. Jesus então entra nesse barco, e dali ele se assenta no barco e começa a pregar a palavra. A gente aprende também sobre o grande conhecimento de Jesus sobre a física,
né, sobre a propagação das ondas sonoras. Jesus, ele aproveita aquele lago para que fizesse, então, da água, como sendo uma densidade bem maior do que a do ar, ele faz, então, com que aquele espelho d'água servisse de amplificador para a sua voz. Ele começa a falar e as suas ondas sonoras refletiam sobre aquele espelho d'água e era amplificada para que todos pudessem ouvir, porque naquela época não tinha essa aparelhagem de som toda que nós temos hoje. Então Jesus começa a mostrar que ele tinha um grande conhecimento de física. Mas a gente pode tirar alguns ensinamentos básicos desse texto, aonde a gente pode denominar a transformação das nossas vidas quando Deus entra no nosso barco. Primeiramente, uma batalha perdida não serve para medir o resultado da guerra. Olha o que diz o versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro era um homem experimentado no mar, ele tirava durante toda a sua vida o sustento seu e da sua família, e agora então ele havia trabalhado toda a noite, ele havia pescado toda a noite, havia sido infrutífera aquela noite, e agora então Pedro recebe a palavra de Jesus para que lance suas redes no mar. A gente sabe a experiência que um pescador tem do mar. A gente tem aqui alguns irmãos que gostam de pescar, e durante o dia, com o sol quente, os peixes procuram águas mais profundas, porque elas são mais frescas. Ou seja, de nada adiantaria jogar as redes ao mar, para que se pudesse pegar alguma coisa. Mas aquele homem não desistiu, aquele homem confiou, ou seja, ele não mediu a sua guerra, ele não mediu o seu desafio pela noite perdida. E atualmente nós enfrentamos diversas dificuldades em nossas vidas que faz com que nós pensemos em desistir. São batalhas que nós enfrentamos, que queremos deixar tudo para trás e não olhar mais para mais nada. Às vezes, uma simples guerra que enfrentamos com uma enfermidade, uma simples guerra que enfrentamos com momentos desesperançosos em nossas vidas, para muitos tornam-se a guerra perdida. Acha que está tudo concluído, mas nos esquecemos de que Jesus já entrou em nosso barco e é simplesmente uma batalha em que fomos derrotados. Não podemos medir a nossa vida num todo por um simples fato que nos acometemos, que acometeu sobre as nossas vidas. Pedro aqui está diante de Jesus, um homem que não tinha experiência em pesca, um homem que não era pescador. Jesus era carpinteiro, viveu a sua vida até os 30 anos, trabalhando com José, seu pai, provavelmente atrás de uma bancada de carpinteiro, e agora ele se depara com Pedro, um homem habilidoso no mar, um homem que tinha habilidade na pesca, e Jesus então, o carpinteiro, diz para o pescador: lança as suas redes. Eu fico a imaginar, Pedro deve ter olhado para Jesus e ter pensado: Jesus, você não entende nada de pesca, eu trabalhei a noite toda. O texto nos diz que ele replica Jesus: mestre, eu trabalhei a noite toda, nada pesquei, e o Senhor agora me manda lançar as redes? Pedro diz para Jesus: olha, eu não peguei nada, mas porque eu confio na tua palavra, eu vou lançar as redes. E assim, pelo simples fato de Jesus ter entrado no barco de Pedro, houve a grande transformação. E nós, às vezes, nos desesperamos, achamos que Jesus não está no barco conosco, pensamos em desistir. Jesus olha para você e diz: olha,
Não desiste, lança tuas redes, porque eu estou no barco com você. Não pense em voltar para trás, não pense em desistir, não pense em desanimar, porque eu estou contigo. Ele mesmo nos garantiu que estaria conosco durante todos os dias das nossas vidas. Por isso não é o momento de nós retrocedermos, não é o momento de nós desanimarmos. O momento em que vivenciamos esse momento de pandemia, muitos pensam em desistir, muitos acreditam que é o final, que não temos mais perspectiva, mas Jesus está no barco conosco. Jesus entrou no nosso barco há tempos atrás, e Ele não permite que nós venhamos a desistir, Ele não permite que nós venhamos a voltar a caminhos anteriores, porque Ele está conosco, e Ele manda que nós caminhemos, Ele manda que nós prossigamos com o nosso caminho. É justamente isso que Ele disse para Pedro: Pedro, eu sei que você pescou a noite toda, eu sei que você está desestimulado com a pescaria durante este dia, mas eu estou te mandando, Pedro, lança as tuas redes ao mar. Pedro, então, como sendo um pescador habilidoso, mostra para Jesus que não era o momento, que já tinha pescado a noite toda, os peixes já tinham ido para águas mais fundas, porque o sol batia naquelas águas já nos primeiros raios da manhã, e a água já começava a aquecer. E Pedro então olha para Jesus, e sobre a palavra de Jesus, lança as redes ao mar. E a gente vê então, que quando nós pensamos em desistir, Jesus olha para a gente e diz: não desanime, lance as tuas redes no mar, porque eu hei de fazer um milagre sobre a sua vida. Eu sou o Deus do milagre. Pedro então olha para aquela situação, não teria como ter peixes ali, e a gente vê então o quanto Jesus operou de maneira milagrosa na vida de Pedro naquele momento. Muitos dizem que é coincidência, que Jesus tinha um olho clínico em ver os cardumes do mar, mas a gente acredita que foi um milagre operado por Jesus, aquele que dá ordem até os peixes para que se ponham naquele lugar, naquele exato momento. E esse milagre operado na vida de Pedro fez a grande diferença na vida daquele homem. A gente pode ver também, conhecendo a Jesus através de um milagre. Olha o que nos diz o versículos 6, 7 e o 9. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram os barcos a ponto de quase irem a pique. O 9. Pois à vista desta pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os outros companheiros. Pedro agora viu que a sua experiência diante de Jesus de nada valia. Pedro viu que a sua experiência ao mar, em ter se dedicado ao mar diante de todos aqueles anos, nada valeu diante do milagre operado por Jesus. E às vezes olhamos para as nossas vidas, olhamos para dentro de nós e achamos que somos capazes de enfrentar as adversidades que o mundo nos oferece com nossas próprias forças. Achamos que somos capazes de enfrentar as lutas do dia a dia. Achamos que somos capazes porque nós somos fortes o suficientes para enfrentar toda e qualquer dificuldade que nos vem, e nos esquecemos de Jesus. Aquele mar tinha sido uma grande dificuldade na vida daquele homem. Aquele mar tinha sido cruel com aquele homem durante toda aquela noite, e ele se viu então desafiado por Jesus a lançar as suas redes, e ele pôde então conhecer um Deus que opera milagres, independente da situação que nos encontramos. Você se encontra em um momento difícil, você se encontra em um momento complicado da sua vida, olha para o Deus do milagre, olha para o Deus que opera milagres em nossas vidas, que Ele faz transformar tudo ao seu redor, um homem que quando entra em nosso barco, opera milagres em meio de nós. Pedro reconheceu
o milagre operado por Jesus naquele momento, e fez então com que ele se reconhecesse diante de Jesus. Às vezes, nós damos mais valor, nós valorizamos mais a nossa capacidade, nós exaltamos a nossa competência e nos esquecemos de nos colocar à disposição de Jesus. Nos esquecemos de nos colocar aonde o Mestre quer que nós estejamos. Que sejamos então humildes o suficiente para reconhecer que sem Jesus nada somos capazes de fazer, que se Jesus não estiver no barco das nossas vidas, nós iremos naufragar, nós iremos sucumbir. É preciso então reconhecer que Jesus é o autor da vida, que Jesus é aquele que opera milagres em nosso meio. Quando Jesus está no nosso barco, Ele permite que nós enfrentamos e realizemos e alcancemos milagres por eles feitos. Em terceiro lugar, esse texto nos ensina também que precisamos reconhecer a nós mesmos através de Jesus. Olha o que nos diz o versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando reconhecemos a grandiosidade e a santidade de Deus, nós reconhecemos que somos mero pecador e temos que nos prostrar diante dele. Olha o que diz o texto de Êxodo capítulo 20, o versículo 19. Nos diz assim: após aqueles homens aos pés do Sinai terem ouvidos relâmpagos e trovões e clamor e labareda, e o monte fumegava, eles disseram assim no versículo 19, disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Aqueles homens viram a presença de Deus, viram a grandiosidade de Deus, viram o milagre que Deus operava aos montes Sinai, e eles então temeram ao Senhor. E é assim que nós temos que nos prostrar, como reconhecemos a santidade e a grandiosidade de Deus. Adão, após reconhecer a sua queda, após ter tido o reconhecimento da grandiosidade de Deus, da santidade de Deus, Adão se esconde diante do Senhor. O livro de Jó, nos capítulos 38, 39, 40 e 41, a gente vai observar Deus se revelando a Jó, mostrando a Jó a sua grandiosidade. E o versículo 6 do capítulo 42 nos diz assim, que Jó reconhece a soberania de Deus, se arrepende no pó e na cinza. Quando reconhecemos a grandiosidade de Deus sobre as nossas vidas, é motivo de nós nos reconhecermos como pecador, é motivo de nós nos arrependermos diante desse Deus, da grandiosidade do Deus ao qual servimos. É preciso então fazer como fez Pedro: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele se prostra aos pés do Senhor, após ter conhecido o milagre que Deus operara naquele momento. E às vezes nos encontramos com Deus, queremos nos encontrar com Deus, mostrando a nossa grandiosidade. Muitas vezes pensamos que Deus tem a obrigação de nos servir, porque nós o reconhecemos como Deus. Muitas vezes queremos fazer Deus como sendo o nosso empregado, o nosso servo, mas é justamente ao contrário. Como reconhecemos a santidade e a grandiosidade de Deus, nos prostramos e queremos cada vez mais nos tornar como seu servo. Deus, no livro do profeta Isaías, vai chamar o seu povo de vermezinho de Jacó. E é assim que nós nos reconhecemos como
como povo de Deus. É assim que nós devemos nos portar, quando reconhecemos a sua grandiosidade e a sua soberania sobre as nossas vidas. Nos reconhecer como um vermezinho de Jacó, porque nós não somos nada sem Deus nas nossas vidas. Nós não somos nada se Jesus não estiver em nosso barco. Pedro olha para a santidade de Jesus, olha para o milagre operado sobre a sua vida naquele momento, e ele então se prostra diante os pés de Jesus e clama: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um mero pecador. Olhe para a sua vida, reconheça-se como um pecador que carece do milagre de Jesus, reconheça-se como um pecador que carece de Deus sobre você, pois você sem Deus não é nada. Sem Deus nós não somos nada. É preciso que nós olhemos para Jesus e venhamos a reconhecê-lo como Senhor sobre as nossas vidas. E para finalizar, a gente olha para os versículos 10 e 11, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não tema, doravante será pescadores de homem. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Jesus fez com que aqueles homens, após entrar no barco de Simão, Jesus fez com aqueles homens que eles olhassem para a sua vida e entendessem que uma batalha não pode ser a medição de uma guerra. Uma batalha perdida não pode ser a medição para uma guerra. Jesus fez com que aqueles homens o reconhecessem como Senhor soberano, operando um milagre sobre a vida deles. Jesus fez com que aqueles homens olhassem para dentro deles e o reconhecessem, e se reconhecessem como pecadores indignos da presença de Jesus. Mas o Mestre opera mais um milagre. O Mestre agora comissiona aqueles 3 homens a se tornarem pescadores de homens. Nós já tivemos Jesus entrando nos nossos barcos. Nós já tivemos a transformação operada em nossas vidas através de Jesus. Agora precisamos sim nos tornar pescadores de homens. Jesus transforma a vida daqueles homens através de uma simples pescaria, para que eles pudessem então serem transformados pescadores de homens. Que possamos então, queridos, olhar à luz desse texto e reconhecer que fomos comissionados pelo Senhor a sermos pescadores de homens. Que Jesus possa estar no barco da sua vida, fazendo que você se reconheça pecador, fazendo que você olhe para Jesus e não desestimule, não desista, porque Ele tem operado milagres em sua vida, que você vai ser chamado, você foi chamado pelo Senhor para ser um pescador de homens, um pescador de almas. Que Jesus então possa nos fazer pescadores de almas. Que Deus nos abençoe. Deus querido, graças te damos, porque há tempos atrás o Senhor entrou nos nossos barcos, ó Pai, na nossa vida, transformando, ó Pai, tudo que estava ao nosso redor. Olhamos, ó Pai, para as nossas vidas e temos a convicção que nada somos pelo Senhor. Agora clamamos que o Senhor nos use de maneira poderosa a sermos pescadores de homens. Em nome de Jesus é que te clamamos. Amém.